respeito não nasce do medo, nasce da clareza. As pessoas começam a te respeitar no instante em que percebem que você finalmente se escolheu. 1% das pessoas mais respeitadas não precisa provar nada, porque já entendeu que a energia de quem sabe quem é fala mais alto do que qualquer palavra. Elas não pedem atenção, elas a atraem. Não tentam ser aceitas, porque já aprenderam a viver em paz com a própria verdade. E é exatamente por isso que o mundo as ouve. Respeito é consequência de autoconhecimento. Quando você para de se moldar para caber, começa a ser vista como alguém impossível de ser manipulada. E isso muda tudo. O tom das conversas, o olhar das pessoas, as oportunidades que se abrem. Hoje, você vai aprender os códigos sutis que o topo usa para ser respeitado sem esforço. E como aplicar isso à sua energia sem precisar endurecer. Se essa força silenciosa faz sentido para você, deixa o like, se inscreve e fica até o final, porque o respeito começa quando você para de se diminuir. Primeiro segredo: domine a energia antes de tentar dominar o ambiente. As pessoas do topo entendem que o respeito começa dentro, não fora. Elas não entram em um ambiente tentando provar algo, porque já decidiram o que são antes mesmo de chegar. Quando você entra em um lugar com energia confusa, ansiosa, carente, tensa, os outros sentem. Mas quando você entra em paz, centrada, inteira, o mundo se ajusta. O segredo do respeito instantâneo é esse. Quem domina a própria energia não precisa controlar mais nada. Eu aprendi isso quando percebi que as situações em que eu mais me sentia invisível eram aquelas em que eu mesma duvidava de mim. Entrava em uma sala querendo agradar, com medo de errar e saía frustrada. Até que um dia, antes de um evento importante, fiz algo diferente. Respirei fundo, endireitei a postura e pensei: eu pertenço aqui. Não mudei minha roupa, nem minha voz, mas o efeito foi imediato. Pela primeira vez, as pessoas me ouviram com atenção. A presença que impõe respeito é silenciosa, mas firme. É o reflexo de alguém que decidiu ser dona da própria energia. Comente. A energia que eu emano ensina como devem me tratar. Essa é a base de tudo. Quando você aprende a se alinhar internamente, o mundo passa a te respeitar automaticamente. Segundo segredo: fale menos, mas com intenção. As pessoas mais respeitadas não falam muito, elas falam certo. O 1% entende que a força não está na quantidade de palavras, mas na precisão delas. Enquanto a maioria tenta preencher o silêncio para não parecer insegura, o topo usa o silêncio como ferramenta. Eles sabem que quem fala menos é ouvido mais, porque cada palavra tem peso. Eu aprendi isso de forma dolorosa. Sempre senti a necessidade de me justificar, de explicar demais, de deixar tudo claro para ser compreendida. Mas percebi que, quanto mais eu explicava, menos as pessoas me levavam a sério. Um dia decidi mudar. Em uma reunião tensa, respirei e falei apenas o essencial. Nenhuma defesa, nenhum excesso. E foi ali que percebi: o respeito chegou no silêncio. As pessoas prestaram atenção não porque eu forcei, mas porque mostrei domínio. Mulheres do topo não competem por espaço. Elas criam o próprio. E fazem isso com poucas palavras e muita presença. Comente: meu silêncio tem poder. Essa frase representa o momento em que você entende que não precisa ser ouvida o tempo todo para ser respeitada. Basta saber quando e como falar. Terceiro segredo: aprenda a controlar suas reações. Quem reage demais perde poder. 1% mais respeitado entende que controle emocional é a base do respeito. Eles não permitem que o comportamento dos outros determine o estado interno deles. E é exatamente isso que os torna diferentes. Enquanto o mundo grita, eles permanecem calmos. O respeito nasce quando as pessoas percebem que nada te desestabiliza. Eu percebi o peso disso durante um conflito no trabalho. Alguém tentou me provocar publicamente, usando o tom de voz e o sarcasmo para me tirar do eixo. Por dentro, tudo em mim queria responder na mesma moeda. Mas por um segundo eu respirei. Olhei com calma, sorri levemente e continuei falando no meu tom. O impacto foi imediato. Quem tentou me desestabilizar acabou perdendo o próprio controle. E ali eu entendi: quem mantém a calma, comanda. Respeito de verdade começa quando você se escolhe e se sustenta. As mulheres mais fortes não apenas impõem presença, elas constroem liberdade. Porque não há poder maior do que saber que a sua vida está nas suas mãos. Foi por isso que eu criei o Código da Riqueza,
Um guia simples e transformador para te ajudar a mudar sua relação com o dinheiro, conquistar segurança e viver com a leveza de quem não depende de ninguém. Se você quer transformar sua vida e assumir o controle da sua liberdade, o link para o Código da Riqueza está no primeiro comentário fixado. Quarto segredo: faça da postura o seu primeiro discurso. Antes que você diga uma palavra, o seu corpo já falou por você. O 1% das pessoas mais respeitadas entende que presença é comunicação. Ombros erguidos, olhar firme, passos calmos. Nada disso é acaso. É estratégia silenciosa. Porque quem se encolhe transmite dúvida e quem ocupa espaço transmite segurança. O respeito, muitas vezes, é decidido nos primeiros segundos antes mesmo da fala começar. Eu percebi isso quando, certa vez, entrei em uma sala de reunião cheia de pessoas influentes. Eu me sentia pequena, queria parecer simpática, acessível e acabei me curvando, cruzando os braços, sorrindo demais. No final, percebi que ninguém me levou a sério. Dias depois, voltei à mesma sala com a mesma roupa, mas com outra energia. Respirei, alinhei a coluna, levantei o olhar e caminhei devagar. Não disse nada diferente, mas tudo mudou. As pessoas me ouviram. A diferença estava na linguagem do meu corpo. Mulheres do topo não pedem espaço, elas o ocupam. Elas entendem que a forma como se movem ensina o mundo a respeitá-las. Comente: minha presença fala antes das minhas palavras. Essa frase simboliza o poder sutil que nasce quando você decide parar de se encolher para caber. Quinto segredo: nunca tente provar o seu valor. 1% das pessoas mais respeitadas não discute para convencer. Não implora para ser vista e não compete por reconhecimento. Elas entenderam algo que muda tudo. Quem realmente tem valor não precisa provar. A necessidade de provar vem da insegurança, e o respeito nasce justamente quando você mostra que não precisa da validação de ninguém. Eu aprendi isso de forma dolorosa. Em um ambiente onde eu sentia que precisava mostrar resultados o tempo todo, comecei a me desgastar. Queria ser admirada, reconhecida, aprovada. Até que um dia percebi o quanto estava exausta tentando ser suficiente para os outros. Então parei. Fiz o que precisava ser feito, com excelência, mas em silêncio. Deixei os resultados falarem. Pouco tempo depois, percebi algo poderoso. Quando você para de buscar validação, as pessoas começam a te respeitar naturalmente. Porque o mundo respeita quem está em paz com o próprio valor. As mulheres do topo não provam, elas demonstram. O valor delas está na consistência, não na explicação. Comente: meu valor não precisa ser provado. Essa é a mentalidade que muda tudo. Quando você entende que o respeito não vem de convencer, vem de existir com convicção. Sexto segredo: saiba quando se retirar com dignidade. As pessoas do topo entendem que nem todo confronto merece presença, nem toda explicação merece resposta. O verdadeiro respeito não vem de vencer discussões, mas de saber quando preservar a própria energia. 1% sabe que sair com calma é mais poderoso do que ficar tentando provar um ponto. Eu aprendi isso da pior forma. Houve um tempo em que eu queria resolver tudo. Brigas, mal-entendidos, injustiças. Eu acreditava que, se eu explicasse direitinho, as pessoas entenderiam. Mas quanto mais eu falava, mais perdiam o respeito. Até que um dia, durante uma conversa tensa, percebi que insistir era me desgastar. Então silenciei. Levantei, desejei boa sorte e saí. O impacto foi imediato. O clima mudou. Eu não ganhei a discussão, mas ganhei algo maior. Controle. As mulheres do topo sabem que a dignidade vale mais do que estar certa. Elas não imploram por entendimento, porque quem entende pouco não merece tanto da sua energia. Comente: eu sei quando é hora de me retirar. Essa frase representa o tipo de poder que não grita. O poder de quem sabe que respeito é também escolher o que não precisa ser dito. Sétimo segredo: torne-se imprevisível. Mas coerentes, as pessoas do topo não são transparentes a ponto de serem lidas facilmente, mas também não são incoerentes. Elas dominam um equilíbrio raro. Ninguém sabe exatamente o próximo passo delas, mas todos sabem que será um passo firme. Essa é a diferença entre mistério e confusão, e o respeito mora exatamente aí. Durante muito tempo, eu queria ser compreendida o tempo todo. Explicava cada decisão, cada mudança, cada escolha, com medo de parecer volúvel.
até que percebi que isso me deixava vulnerável. Quanto mais previsível eu era, mais fácil era para as pessoas me manipularem. Então, comecei a guardar alguns movimentos para mim. Passei a agir com estratégia. Não era segredo, era proteção. E o curioso é que quanto menos eu explicava, mais me respeitavam. As pessoas respeitam quem é coerente, mas não previsível. Porque o mistério desperta curiosidade e a coerência inspira confiança. O topo vive nessa combinação: tranquilidade e imprevisibilidade. Mulheres que impõem respeito não revelam tudo. Elas deixam o mundo curioso e atento. Comente: minha coerência me torna imprevisível e poderosa. Essa frase representa o tipo de força que vem do equilíbrio. Ser constante, mas nunca óbvia. 8º segredo: use o silêncio como ferramenta de autoridade. O silêncio do topo não é vazio, é estratégia. As pessoas mais respeitadas sabem que o silêncio certo tem mais impacto do que qualquer discurso. Quando alguém tenta provocar, elas não reagem. Quando todos se explicam, elas apenas observam. Porque entendem que quem fala menos controla mais o ritmo da conversa e o foco da atenção. Eu aprendi o poder do silêncio quando percebi o quanto eu me sabotava tentando preencher todos os espaços. Sempre tinha uma resposta pronta, um argumento, uma justificativa. Até que um dia, em meio a uma conversa acalorada, simplesmente parei de responder. Esperei. O outro lado, confuso, começou a se perder nas próprias palavras. E naquele instante, percebi que o respeito nasceu não do que eu disse, mas do que eu escolhi não dizer. Mulheres do topo não precisam de discursos longos. Elas sabem que o silêncio incomoda, impõe presença e revela segurança. Ele é o intervalo onde o poder se mostra. O silêncio é a linguagem de quem já entendeu o próprio valor. Comente: meu silêncio fala por mim. Essa frase representa a maestria emocional de quem sabe que a ausência de resposta, às vezes, é a resposta mais forte de todas. 9º segredo: cuide da sua imagem como quem zela por um símbolo. O 1% entende que o respeito começa muito antes de qualquer palavra, começa na forma como você se apresenta ao mundo. Não se trata de vaidade, mas de percepção. A maneira como você se veste, fala, se move e até o modo como olha comunica quem você é, mesmo quando está em silêncio. As pessoas do topo cuidam da própria imagem como quem protege um símbolo, porque sabem que ela fala por elas. Eu descobri isso quando, em uma fase de cansaço, comecei a me apresentar de qualquer jeito. O importante é o conteúdo, eu pensava. Mas percebi que o modo como eu me mostrava estava afetando como as pessoas me tratavam. Um dia, antes de uma reunião, decidi me preparar como se fosse a mulher que eu queria ser, não a que eu sentia ser naquele momento. O impacto foi imediato. Não precisei mudar o que eu dizia, apenas o que eu transmitia. As mulheres do topo não se vestem para impressionar, mas para lembrar a si mesmas do poder que têm. A forma como você se mostra ensina o mundo a te ver. Comente: minha imagem é uma extensão da minha força. Essa frase simboliza o respeito por si, o tipo de respeito que faz o mundo te observar de outra forma, mesmo antes de ouvir sua voz. 10º segredo: tenha uma vida que fale por você. 1% mais respeitado sabe que o verdadeiro poder não está no discurso, mas no exemplo. Você pode falar sobre sucesso, autoconfiança e força o quanto quiser, mas o que realmente faz as pessoas te respeitarem é ver coerência entre o que você diz e o que você vive. É quando suas escolhas, sua rotina e seus resultados contam a história que as palavras sozinhas não sustentam. Eu percebi isso quando parei de tentar explicar minha mudança e apenas vivi. No começo, as pessoas duvidaram, riram, julgaram. Depois de um tempo, o silêncio delas se transformou em curiosidade, e a curiosidade em respeito. Porque não há argumento mais forte do que uma vida bem construída. Quando você se torna prova do que prega, o respeito vem naturalmente. Mulheres do topo não pedem reconhecimento. Elas inspiram. Não falam sobre poder? Elas o encarnam. Comente: minha vida é o meu discurso. Essa frase representa o ápice do respeito. Quando a sua coerência se torna tão clara que ninguém ousa duvidar de quem você é. O respeito não é um privilégio do 1%. É um reflexo da energia que você decide sustentar.
Dominar a própria presença, controlar as reações, falar com intenção, agir com calma, manter mistério e coerência. Esses são os códigos silenciosos que transformam qualquer mulher em alguém que o mundo escuta. Você não precisa gritar para ser ouvida. Precisa apenas se alinhar com a força que já existe dentro de você. E quando isso acontece, o respeito deixa de ser algo que você busca e se torna algo que você atrai. Se esse vídeo te fez enxergar o poder que já existe em você, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta. O respeito começa em mim, porque no fim, é assim que o mundo aprende a te tratar, do mesmo jeito que você aprende a se tratar.